Oi, gente, passando aqui um pouquinho para falar de neuropsicologia, né? Saindo um pouco das reflexões mais superficiais da psicologia e falando um pouquinho de neuropsicologia. Tenho visto agora, com a abertura das escolas, o retorno às aulas presenciais, criançada indo para a escola, muitos pais, mães e às vezes até os próprios estudantes se queixando de que não estão conseguindo se concentrar, não estão conseguindo manter o foco, né? E aí houve uma crescente procura pela avaliação neuropsicológica no aspecto atencional. Será que está todo mundo com déficit de atenção? Será que todas as crianças que estão voltando para a escola estão realmente passíveis de ser diagnosticadas com déficit de atenção? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós ficamos praticamente 2 anos dentro de casa, né? Por conta da pandemia. Então a gente teve etapas. A gente teve uma primeira etapa que foi se acostumar com o isolamento, e aí para a criançada se acostumar com o isolamento sem ter muito espaço para brincar, sem ter espaço para gastar energia, às vezes tendo que conviver dentro de casa sem muitos recursos, né, de pedagógicos, lúdicos, e aí vieram as aulas online. Nada é mais convidativo a perder o foco do que aula online, né? Eu tô aqui fazendo a minha aula e aparecem lá os pop-ups de mensagem de WhatsApp, de grupos, do joguinho que eu tô jogando, enfim, vai aparecendo tudo e eu não consigo me concentrar. E aí a gente ficou com essas crianças por um longo período vivenciando a aula através da atenção dividida. Então eu tô aqui ouvindo minha professora, vendo meu cachorro, vendo minha mãe, escutando a panela de pressão, o carro do ovo, acontecendo uma série de coisas tudo junto ao mesmo tempo e a aula. Quando eu retorno para a escola presencialmente, manter o foco é uma estratégia, é uma ferramenta que se perdeu. Sabe quando a gente fica muito tempo sem falar uma língua, sem fazer uma comida, uma receita, sem andar de bicicleta, que quando a gente retoma, parece que a gente fica meio atrapalhado? Talvez um grande grupo de crianças esteja passando por isso. Quando eles retornam, e criança e adulto também, tá, gente? Quando eles retornam para a aula, esse instrumento, essa estratégia de prestar atenção, que é a atenção sustentada, ela tá meio que sem ensaio, ela tá meio sem saber o que fazer, né? Ela não tá devidamente exercitada. Então, antes da gente pensar numa avaliação neuropsicológica, de colocar a criança frente a vários testes, vamos tentar oferecer a essa criança, ferramentas para que ela reaprenda ou para que ela adquira a capacidade de sustentar a atenção dela. Existem recursos. Às vezes a criança que tem déficit de atenção, a maior deficiência atencional está na atenção sustentada, né? Então a gente fortalece outras áreas atencionais, a dividida, a alternada, a gente vai dando outras ferramentas. Então, talvez agora, nesse momento de retorno, antes da gente se desesperar e achar que todo mundo está com déficit atencional, a gente precisa ir reabilitando, né, usando um termo da neuropsicologia, as crianças e a nós mesmos, para que a gente, nesse período que a gente isolou, que a gente ficou ali assistindo tudo por tela, agora a gente consiga sair desse isolamento, retomar a capacidade de prestar atenção, mais ou menos como era, ou para a criançada que não teve esse aprendizado, para que eles comecem a ter contato e comecem a adquirir essa capacidade atencional, né? Para a gente sustentar a nossa atenção, a gente precisa de treino, né? Então eu vejo muitas pessoas que procuram pela avaliação neuropsicológica desesperadas porque elas acreditam que elas têm deficiência atencional, mas elas nunca treinaram a atenção dela. Então exemplos delas, né? Exemplos simples em relação a isso. Você sabe quanto tempo você leva para ler uma página, uma página de um livro? Né? Eu levo 1 minuto, eu levo 2 minutos. Ler pensando que não é correr os olhos, né? É ler, compreender, interpretar. Então, se eu não tenho isso, eu não sei quanto tempo eu levo para ler uma página, como que eu posso mensurar se eu estou indo bem na leitura, se eu estou indo mal, se eu não sei ler, se eu demoro muito, eu estou desconcentrado? Então, assim, ler, sustentar a minha atenção, é eu me assentar, colocar o livro, colocar uma régua, de repente um lápis que me auxilie e ver ali quanto tempo eu levo para ler.
aí eu posso ir melhorando, eu posso ir treinando essa habilidade ao ponto de me sustentar nela por mais tempo, porque eu tenho um referencial, né? Prestar atenção numa aula, como que eu uso, quais as estratégias, como que eu me organizo para prestar atenção nessa aula, né? Eu só sento ali com qualquer postura e fico ali, ou não, conforme o professor fala, eu procuro anotar, eu procuro fazer um esquema gráfico, eu procuro acompanhar o pensamento, o raciocínio do professor, eu construo quais foram as principais ideias, tópicos apresentados naquela aula. Então, assim, esses são alguns exemplos de algumas pequenas estratégias que eu posso oferecer a mim, a adultos ou a outras crianças para que elas possam adquirir sustentação atencional. Se eu não faço essas etapas, é mais ou menos eu botar uma criança em cima da bicicleta e falar, puxa, ela é incapaz de andar, mas eu nunca fiz o treino, sabe? De fazer ela caminhar, pondo o pezinho no chão, depois fazer ela pedalar com a rodinha, enfim, né? E sucessivamente, gradativamente, avançando as etapas até que ela conquiste o andar de bicicleta. Da mesma maneira que é o andar de bicicleta, se eu não construir etapas para que a minha atenção seja sustentada, é muito provável que eu pense que eu tenho uma deficiência atencional, mas que na realidade eu nunca ofereci nenhuma ferramenta para sustentar minha atenção. Então vamos pensar nisso antes de pensar em deficiência atencional e avaliação neuropsicológica. Vamos com calma. Nem tudo é cognitivo, nem tudo tem um problema no seu sistema nervoso, nem tudo tem um problema no teu cérebro. Às vezes a gente não tem ferramenta adequada para lidar com aquela situação. Vamos pensar nisso.